Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Adriano Moura. Tudo bem, Adriano? Seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem, Charles. Grato pelo convite aí. É muito bom, né, estar contigo e estar conversando sobre teosofia e principalmente sobre Radha Bonnier, que é uma grande explanadora da teosofia, né? Então, grato pelo convite. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade, né, de trazer suas leituras e suas reflexões para todos que nos assistem e nos ouvem. Então, o Adriano, ele é estudante de assistência social, também de psicanálise, e ele é fundador e coordenador do grupo de estudos teosóficos lá em Canela, o Get Maitreya. E também ele é conselheiro regional da Sociedade Teosófica da região sul, a quinta região ali, então, que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É um dos atuais coordenadores regionais. Né? E ele escolheu um artigo para conversarmos hoje, de autoria da Radha Bonnier, como ele já comentou. Né? A Radha Bonnier é uma autora muito interessante porque ela não é tão conhecida do grande público, o público externo, a sociedade teosófica, geralmente não conhece tanto, né, essa autora. E ela é uma autora mais recente, ela veio a falecer em 2013. Então, comparado, né, a outros autores aí que já faleceram há mais de 100 anos, da literatura teosófica, ela é uma autora bem recente e foi presidente da Sociedade Teosófica por muito tempo. Foi a presidente que mais ficou mais de 30 anos como presidente, né, da Sociedade Teosófica, desde a década de 80 até quando veio a falecer em 2013. E ela traz uma abordagem muito psicológica ao pensamento teosófico. Né? Então ela era ali amiga íntima, discípulo ali do Krishnamurti, era filha do Sirihan, que também foi outro grande expoente aí do pensamento teosófico, também foi presidente da Sociedade Teosófica Internacional, e ela tinha uma maneira de abordar os temas, que esse artigo aqui é uma boa síntese, né? Até estava conversando com o Adriano antes da gente começar a gravação, que ela aborda de uma maneira que o assunto parece simples, porque ela traz, né, esses temas para o nosso cotidiano. Ela não fala sobre criação do mundo, sobre mundos invisíveis, sobre nada disso. Ela fala sobre como que o ser humano está aqui no mundo e como que ele pode entender o mundo e se comportar de maneira que reduza, né, o sofrimento ali da nossa psique, né, da nossa vida de maneira geral. E então ela traz de uma maneira que o assunto parece simples, só que ele tem uma profundidade tamanha que a compreensão plena do que ela está dizendo não é tão simples. Né? Então, esse artigo ele foi publicado na Revista Sofia número 103, Revista Sofia aí, que é uma publicação da Editora Teosófica, todos podem fazer a assinatura no site, né? Tem a revista impressa que você recebe em casa, o Adriano está ali com a edição 103, né? Essa é a edição que tem. Inclusive tem um artigo seu, né, Charles, muito interessante sobre os ensinamentos do filme O Rei Leão, né, nessa mesma revista. É verdade. Inclusive ganhou destaque na capa, né? Esse artigo eu gosto bastante desse artigo, já fiz algumas apresentações com esse tema aí, um tema que eu gosto bastante, um filme que eu gosto bastante, né? E que, se a gente procurar ali, tem várias camadas ali que a gente pode aproveitar também nessa narrativa. Então, a Revista Sofia está disponível, né, para aquisição do exemplar avulso ou assinatura física, assinatura digital. Na digital tem acesso a todos os exemplares e na física aí, você recebe a cada 2 meses na sua casa o exemplar da edição atual. E esse artigo da Radha Bonnier, então, intitulado Ação Sem Finalidade. O próprio título, ele, para quem não está familiarizado, né, com o pensamento teosófico e o pensamento de Radha Bonnier, porque às vezes está familiarizado com outros autores, mas o de Radha Bonnier é bem peculiar, né, a maneira como ela trata os assuntos, ele já vai parecer um título bem estranho, né? Então, Ação Sem Finalidade. Adriano,
faz uma introdução um pouco sobre o tema e o pensamento da autora, né? O que seria essa ação sem finalidade? Será que teria um pouco a ver com o que os orientais, os indianos, chamam de ação pura? Então, Charles, principalmente nesse momento, né, atual, onde se fala muito de prosperidade, de busca de metas, né, de realizações pessoais, e aí a gente vê um artigo desses da Radha Bonet que fala sobre ação sem finalidade, né? Então isso que tu falaste no início da apresentação da Radha Bonet, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu já era fã da Radha Bonet, já gostava muito de ler todos os escritos dela, mas eu vi que tem realmente uma proximidade com a questão psicológica, como tu colocaste, né? Então, e a Radha Bonet, ela tem essa peculiaridade de atingir um aspecto profundo e, ao mesmo tempo, estar na superfície que eu digo acessível, né? São elementos que a gente consegue encontrar na literatura dela, que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, né? São mais acessíveis a nós, né? Palpáveis, né? Mas esse artigo específico da ação sem finalidade veio muito nesse momento atual, né? Que a gente está vendo muitos movimentos, inclusive espirituais, religiosos, né? Esses movimentos de coaches, né? Que estão trazendo justamente o contrário, né? Eles dizem que tem que se ter uma meta, tem que se ter um propósito. Aí a gente entra naquela questão daquela famosa frase dos fins que justificam os meios, né? Então, independente do que for feito no trajeto, às vezes até coisas que não passam no crivo do caráter, enfim, da moral, não fazem diferença se o fim for atingido, né? Se o resultado for atingido. Então isso é bem complexo e a gente vai vendo que existem muitas vertentes atuais que estão promulgando justamente o contrário do que a Radha Bonet vem trazendo. Então eu vou trazer um pouco do que ela coloca nesse artigo, que eu acho muito interessante, né? E um pouco dos aspectos psicológicos também que tem por trás, né? Então eu vou ler um trechinho que dá a síntese dessa apresentação, desse artigo da Radha Bonet, que eu acho bem interessante. Um trecho bem rapidinho aqui, que diz assim: o fim está nos meios, o resultado está na ação. Esses fatores não podem ser separados. A questão é dar atenção à ação, porque o fim não existe. O futuro é apenas um conceito na mente. Fins e resultados pertencem ao mundo da irrealidade. São a projeção da mente no futuro. Então, a ação, como ela diz aqui, está na própria ação, no meio, né? Sem um tipo de projeção, né, para o futuro. Então, não é algo que a gente tem que fazer com expectativas, né? Então, a gente vai ver muito isso na literatura teosófica e nas tradições, principalmente orientais, né? A questão dos desejos, né? Que a grande causa do sofrimento humano são as emoções e os desejos, né? Então, isso de querer ter, querer ser, né? Então é o que causa a grande ilusão, né? Que causa todo o sofrimento humano. Então a Radha Bonet, ela coloca inicialmente né, o que nós somos, o que o ser humano é, do que nós somos o resultado de algo, né? Então ela diz que nós somos o resultado de todos os condicionamentos, inclusive de quando nós éramos crianças ainda, são às vezes fatores inconscientes que vão sendo projetados na nossa mente, né, dos nossos pais, né, do nosso entorno, do nosso ambiente, seja familiar, seja o ambiente do país, a nacionalidade, enfim. Isso vai sendo inculcado na nossa mente de tal forma que nós vamos tomando posse disso e colocando em nós mesmos que isso somos nós, né? Este sou eu, né? É assim que eu penso, é assim que eu ajo, mas a gente não se dá conta que isso, na verdade, foram projeções externas que foram inseridas na nossa mente, né? E as nossas emoções
automaticamente, né? Porque estão todas ligadas, né? Nossa mente, a nossa emoção, né? Então nós temos toda essa carga de experiências passadas e acumuladas, que como resultado dão o que nós somos atualmente hoje, né? Então isso que nós somos hoje é o resultado de tudo isso. E a Radha Monia traz muito isso, né? Então tem uma passagem da Radha Monia que eu acho interessante também, que ela coloca, né, sobre a gente, nós não temos a liberdade de talvez escolher, e o Arthur Schopenhauer traz algo parecido também, né, que nós não temos, nós podemos fazer, a gente pode fazer o que quer, mas a gente não pode querer o que quer. O que significa isso? Que devido a essa bagagem toda que nós temos, né, isso que nós criamos como sendo eu, o nosso eu, né, este sou eu, nós imaginamos que nós escolhemos algo quando surgem, né, algumas possibilidades, mas na verdade nós não escolhemos, porque nós só vamos dar continuidade a esse eu que nós formamos, né, toda essa carga que nós temos de condicionamentos e padrões, né. Então as nossas escolhas vão ser ligadas a isso, né. Então nós não temos como a possibilidade a gente tem a possibilidade de fazer o que quer, mas não de escolher o que quer, né? Porque nós só vamos continuar o mesmo padrão, né? Então isso é bem interessante, é um aspecto psicológico que a Radha Monia vai trazer, e a gente vai ler também nos grandes filósofos anteriores aí, é muito sobre isso, né? A gente não tem essa liberdade de escolha realmente, né? Tem um ditado popular que diz, né? Livre é quem pensa, né? Hoje se fala muito em liberdade, mas como você disse, né? Ou melhor, como a Radha Monia bem descreveu no artigo, se nós temos uma série de condicionamentos e de forças conduzindo a nossa ação, inclusive forças subconscientes, o quanto a gente está realmente livre, né? Então, talvez a busca dessa liberdade seja justamente, em um primeiro momento, perceber esses condicionamentos, e em um segundo momento, talvez, na medida do possível, ir se libertando desses grilhões, né, para que possamos ter mais liberdade de ação. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Adriano Moura sobre um artigo da Radha Monia, publicado na revista Sofia número 103, intitulado Ação Sem Finalidade. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Adriano Moura, sobre um artigo publicado na revista Sofia número 103, de autoria da Radha Monia, Ação Sem Finalidade. Adriano, primeiro bloco, então, você falou bastante sobre a questão dos condicionamentos, então que nós, segundo a autora, nós não temos assim tanta liberdade como nós gostamos de acreditar que temos, porque há uma série de condicionamentos ali que acabam direcionando o nosso pensamento e as nossas ações. A autora traz no artigo alguma exemplificação, alguma explicação, afinal, como que a gente pode perceber esses condicionamentos, que condicionamentos seriam esses, e como que a gente pode trabalhar tudo isso internamente? Traz sim, Charles. Eu vou até ler um trechinho que vem de encontro ao que a isso que tu colocaste. Mas a Radha Monia também ela fala que a própria a inação, a inatividade também é uma ação que vai gerar um tipo de consequência, o karma, enfim, e tem um trechinho referente a isso, né, dessa questão da inatividade, que também não deixa de ser um aspecto do eu inferior, né? Então tem um trecho que ela relata aqui uma passagem do Bhagavad Gita, né, que a própria inação, né, seria um tipo de ação, né? Então é difícil de a gente
num primeiro momento, entender isso, mas ela diz aqui, ó, isso é uma passagem do Bhagavad Gita, né, que ela acaba reproduzindo ali no artigo dela. Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é inteligente entre os homens, né? Então, quer dizer que às vezes a gente não, a gente acha que o fato de não agir, né, em determinadas ocasiões, não vai gerar nenhum tipo de karma, de consequências, enfim, porque a gente está nos colocando à parte normalmente são colocadas colocado a ideia de que as ações geram karmas, né? Tanto em pensamento, tanto em emoções, enfim, mas a inação, né, através do nosso medo, né, da insegurança, quando a gente não age quando deveria agir, porque talvez esse ímpeto de agir seja do nosso eu superior, e a gente acaba não atendendo a isso, né? Porque esse nosso eu todo condicionado está com medo, está com insegurança, né? Então, e esse fato de não agir, essa inação, seria na teoria e na prática também uma ação, porque a gente está não agindo devido a esse condicionamento do eu que causa esse medo, né? Essa insegurança, quando a gente deveria agir, né? Porque isso é um sussurro da nossa alma pedindo para que nós agimos em determinadas ocasiões, né? Então, a própria a inatividade também, né? A gente acha que às vezes nós vamos nos colocar à parte, né, das situações e ali ficar numa boa, na tranquilidade. Não, a gente tem que realmente estar na ação com o mundo, agindo com o mundo, né? E aí tem uma passagenzinha, Charles, que ela coloca em seguida ali, que eu vou ler aqui agora, que ela diz assim: fomos condicionados a acreditar que devemos ter objetivos e persegui-los. Todos esses motivos que são contraditórios e pessoais, cada um em busca de algo para si e sua família, associados, alimentam a tensão e luta. Então, que é o que eu já coloquei um pouco antes, referente a essa ideia de que a gente está tão apegado nisso que nós formamos de nós mesmos, nessa ideia que nós temos de nós mesmos, que nós, no máximo, damos um pouco de atenção à nossa família, aos nossos amigos, mas a gente não expande um pouco isso, né, para uma ideia mais universal, vamos dizer assim, né? Então, ela traz isso. Onde quer que há a continuação, né, do trecho que eu separei, que ela diz: onde quer que haja ambição, desejo de realização, um fim a alcançar, a estresse contínuo, a mente se torna grosseira, né? Então, aí que está no início na abertura que eu coloquei que havia alguns, nessa atual conjuntura, existem alguns movimentos religiosos, né, espiritualistas, existem um movimento de coaches, enfim, existem muitos movimentos aí, eu creio que seja uma questão de Kali Yuga mesmo, que a gente diz que vai começar a densificar tudo, né? Vai começar a ficar mais grosseiro realmente, e vai ocorrer as separações, enfim, as ideologias vão ficando mais distinguíveis, a gente vai conseguindo ver mais o que cada um está representando, né? Então, ficando mais na superfície. E isso é um grande perigo, né? A Radha Bonnier, nesse artigo, ela vai trazer essa ideia, porque essas novas vertentes, esses novos movimentos, inclusive religiosos, né, que vão trazendo essas teologias da prosperidade, né? A gente vai vendo esses movimentos surgindo e prometendo, né? A gente vê que o marketing desses movimentos é uma proposta de salvação, né, de realização pessoal, né, tudo com a ideia de cada vez mais formar esse eu que é esse eu ilusório, que é a grande causa do sofrimento, de avidya, a ignorância, que é esse eu inferior, esse eu todo condicionado, esse eu com elementos pessoais, materiais, né? Então a gente vai ver muito isso, né? Então a gente vai ver nesses movimentos a questão
um pouco de espiritualidade, um pouco lá trazendo a questão do movimento religioso mesmo, um pouco dos evangelhos, vai beber um pouco lá nas fontes dos evangelhos, das escrituras espirituais, das escrituras sagradas, mas vai beber um pouco aqui também da parte material, né? Então vai trazer muito isso da realização pessoal, né? Então esse marketing justamente ele equilibra o espiritual com o pessoal, né? Prometendo talvez um reino dos céus, né? E ao mesmo tempo dizendo que o ouro e a prata também não fazem mal, né? E quando às vezes as escrituras dizem que não, pelo contrário, né? A gente tem que isso a gente vai ver tanto nas tradições orientais como no Ocidente mesmo, né? Nas tradições orientais vai dizer que as posses, né? Esses desejos, esses de bens materiais, enfim, essa possessividade, isso não combina com a espiritualidade, né? Então, e na própria tradição cristã também, né? Vai dizer que as riquezas não entram no reino dos céus, né? O ouro e prata não tem essa possibilidade de elevar o ser humano a esses níveis, né? Mas essas novas vertentes vêm trazendo um pouco essa ideia de que dá para equilibrar, e isso é um tanto quanto perigoso, né? Porque pega às vezes as pessoas ali que estão numa fase conturbada da vida e tentando acessar algo realmente genuíno e espiritual, mas ao mesmo tempo com o pé extremamente na matéria, né? Então, esses movimentos é como aquela lamparina que vai estar acesa, que atrai todo tipo de mariposas, vamos dizer assim, né? Porque ali tem um holofote, tem algo iluminando, né? Nem que seja artificial, né? Tem algo que ilumina e que é capaz de trazer uma multidão de pessoas para aquilo ali, prometendo coisas espirituais e também não deixando de lado a parte material e as realizações pessoais, né? Então isso é justamente o que a doutora Radha Bunir traz para nós, ação sem finalidade, quer dizer que nós temos que ter a ideia de que nós temos que agir, praticar a nossa ação, mas pela ação mesmo, né? Sem nenhum tipo de busca pessoal, sem nenhum tipo de desejo de aquisição, de posse de bens materiais, né? Porque isso é o que causa o sofrimento, é isso que nos deixa presos na matéria, e como a tradição oriental nos traz também, né? Nos deixa presos na roda de samsara. Então a gente vai e volta em ciclos intermináveis, né, de buscas pessoais, ganhos pessoais. Então as pessoas vão acabar atingindo os objetivos, os desejos, e vão chegar à conclusão de que aquilo em instantes não vai fazer mais sentido nenhum, né? Então, quando as pessoas atingem esses objetivos, em pouco tempo elas se dão conta que aquilo não faz mais sentido, né? Que não e aquilo vai se perder, vai ficar, e esse objetivo alcançado não teve nenhum sentido na vida dela, né? Então, pelo contrário, vai trazer uma série de sofrimentos, de angústias, né? De coisas não muito boas, né? Então, todo esse artigo da Radha Bunir é baseado mais ou menos nisso, né? Nessa ideia de que quanto mais a gente deixa de lado esse apego ao resultado, né, mais a gente é pleno, né? Porque a gente está dando vazão e expressão à nossa alma, e a nossa alma não está, né, no tempo, né, no passado, no futuro, ela está no presente, né, no agora. Então, tudo isso que é condicionado, que tem que a gente tem uma expectativa de um resultado, é porque a gente está fazendo uma ligação com o passado e esperando um futuro, vamos dizer assim, né? E isso, às vezes até inconscientemente, né, Charles? Então a gente vai ver muito em Freud, né? Freud traz essa questão do inconsciente, né? Tem coisas que nós temos dentro de nós, que às vezes a gente
o inconsciente é aquilo que a consciência joga para debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Então, tem coisas que a gente não sabe de onde vem, mas faz parte de nós, né? Então, faz parte de toda essa bagagem que nós temos de condicionamento, de padrões, estão lá inconscientes, né? A gente não tem acesso a isso, mas em determinado momento aquele inconsciente vai, a partir de um gatilho, vai trazer para a superfície, né? Esse inconsciente que é a formação do que nós somos hoje, o resultado do que nós somos hoje. Então, e o próprio Freud, ele vai dizer também, né? Ele tem uma metáfora que ele utiliza que vai bem de encontro também a essa ideia da Radha Brunier, e a Radha Brunier, ali no final do artigo, ela vai dizer uma frase bem significativa. Ela vai dizer 2 palavras: reduza, reduza. Né? Então, o que a Radha Brunier quer dizer com reduza? Reduza. Que nós temos que não colocar mais elementos dentro de nós, não, pelo contrário, para a gente descobrir, tentar levantar um pouco do véu e dar acesso à nossa alma, para que a nossa alma possa expressar e ser mais plena, nós temos que tirar isso tudo que nós temos a ideia que somos nós, né? Nós pensamos que esse corpo físico, esse corpo emocional, esse corpo mental, nós temos ideia que somos nós temos ideia que a mente e as emoções são minhas, sou eu, né? E esse próprio corpo não é nosso. A gente sabe que é um corpo que a nossa alma vai utilizar agora e que numa próxima vida vai ser outro. Enfim, nada é nosso, nada que é material é nosso. Então, a Radha Brunier vai dizer: reduza, reduza. Nós temos que tirar todos esses materiais que são em excesso em nós, né? Que nós trouxemos e que isso vem da família, isso vem do ambiente que nós estamos, do país, né? Então todos esses padrões que nós temos, tudo isso, esses elementos que nós temos, que nós formamos a nossa identidade, ela diz que nós temos que tentar retirar o máximo disso, né, para que o verdadeiro ser se manifeste. Que, de fato, nós também não sabemos o que é melhor para nós, né? Nós estamos ali como... muitas vezes a gente recorre à religião como uma criança mimada, né? Pedindo coisas que também não irão nos satisfazer. Quando a gente tiver, a gente vai querer outras. Enfim, é um vício da mente, ao qual o pensamento oriental ele nos alerta bastante, né? Para a gente começar a observar e, aos poucos, gradualmente se libertar desses grilhões. Adriano, gratidão pela sua partilha. Muito obrigado, Charles, pelo convite. E seguimos aí. Né? Agora a gente está com Get Maitreya aqui na região das Hortênsias, aqui em Canela, e procuramos fazer o nosso trabalho no melhor jeito possível, né? E sempre com a ajuda de vocês aí também, Charles. Eu acompanho seguidamente as suas explanações aí e os programas que você tem feito aí, e acho muito interessante, e é um trabalho que é grandioso, Charles. Muito obrigado. Gratidão. Seguimos juntos aí nesse aprendizado e nesse trabalho, né? Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Adriano Moura sobre um artigo da revista Sofia número 103, de autoria da Radha Brunier, Ação Sem Finalidades. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.